Olá, como é que vão vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Bom, vamos para mais um vídeo, continuando a utilizar o Orca nos nossos tutoriais para aprender a tirar algumas informações interessantes, utilizando os nossos computadores, para os nossos trabalhos de química ou mesmo só para quem tiver alguma curiosidade sobre como as coisas funcionam. Muitas pessoas pedem, muitas pessoas perguntam, muitas pessoas gostariam que o Orca fosse capaz de trabalhar com cálculos de dinâmica molecular. Bom, na dinâmica molecular ele utiliza mais a física newtoniana para simular as interações entre as moléculas, em vez de utilizar aqueles métodos complicadíssimos como o método DFT, métodos multiconfiguracionais e daí por diante. Então, acontece que a dinâmica molecular permite que os cálculos sejam executados mais rápido e que sistemas bastante complexos sejam simulados. Por exemplo, químicas em superfícies metálicas são coisas muito requisitadas hoje em dia. E é muito melhor você fazer esse tipo de cálculo utilizando dinâmica molecular, porque você consegue obter resultados bastante precisos e que são bastante representativos de uma situação muito próxima do real que você gostaria de simular. Bom, então a boa notícia é que no Orca 4 finalmente já temos a capacidade de fazer cálculos de dinâmica molecular. O Orca 3 também dizia que conseguia fazer cálculos de dinâmica molecular, mas a verdade é que o módulo de dinâmica molecular do Orca 3 era praticamente inútil. Ele não permitia que você fizesse várias configurações importantes, o cálculo demorava demais e simplesmente no fim das contas era os módulos do Orca utilizando um script para tentar imitar a dinâmica molecular, o que no final das contas não dava um bom resultado. Você tentava utilizar um software que trabalhava completamente com o método DFT, sem nenhuma flexibilidade, para fazer cálculos de dinâmica molecular e o resultado acabava sendo bem ruim no final das contas mesmo. Mas no Orca 4, o módulo de dinâmica molecular foi totalmente reescrito. Eles pegaram aquele fracassado módulo de dinâmica molecular do Orca 3 e fizeram tudo a partir do zero. Então, no Orca 4 já é possível nós, digamos assim, molharmos os pés no mundo da dinâmica molecular. Então já dá para fazer alguns cálculos interessantes utilizando o Orca, desde que respeitemos alguns critérios básicos que nós vamos ver daqui para frente. Então vamos lá. Bom, o módulo de dinâmica molecular do Orca é bem simples, como é o tradicional do Orca. A geração de inputs no Orca chama muito a atenção porque são inputs muito fáceis de ler, muito fáceis de escrever e sempre com uma grande simplicidade na hora de organizar os blocos. Nós estamos vendo aqui que para chamar o módulo de dinâmica molecular, tudo que você precisa nós estamos acostumados com todas essas palavras-chave aqui, nós estamos utilizando o funcional PBE com a base df2svp e a base auxiliar do tipo F2. Mas para chamar o módulo de dinâmica molecular, nós utilizamos a palavra-chave MD. Esse PAL8 significa que eu estou utilizando 8 núcleos do meu processador para fazer o cálculo. No caso, o meu computador ele aceita até 8 cálculos em paralelo porque ele tem 8 núcleos disponíveis. A partir disso, nós passamos mesmo para o módulo de dinâmica molecular em si. A chamada do bloco de dinâmica molecular, que é obrigatório para você refinar os parâmetros do seu ambiente químico, é porcentagem MD. E fecha com a palavra end aqui embaixo. Nada poderia ser mais simples do que isso. Nós já estamos acostumados a trabalhar com blocos, então até aqui não tem realmente nenhuma novidade. A primeira palavra-chave dentro do bloco MD é time step. Em time step,
você define qual é o intervalo que você quer simular em cada ciclo, né? Qual é o intervalo de tempo que você quer simular em cada ciclo que você vai utilizar no seu cálculo. 0,5 femtosegundos é uma quantidade de tempo bastante curta, equivalente a 10 a menos 15 segundos. Mas, se você pensar em escala de reação química, 0,5 femtosegundos é um tempo bastante razoável. Reações químicas acontecem muito rápido. É muito mais rápido do que, na verdade, a nossa mentalidade consegue conceber. Porque nós estamos acostumados a viver num mundo que lida com minutos, segundos, horas. E para uma reação química, isso é uma quantidade de tempo extremamente longa. Então, se você quiser representar uma fração de uma reação química, uma quantidade chave de tempo da reação química, você está falando nessa ordem de tempo aqui. Você está realmente falando na ordem de femtosegundos. A próxima palavra-chave, init-val, é a velocidade inicial do seu sistema. Para que o seu sistema seja representativo de um sistema real, ele precisa ter uma certa quantidade de energia cinética inicial. As moléculas precisam estar em um ambiente com essa energia cinética já adicionada ao sistema. Então, init-val, você define uma temperatura em Kelvin, que vai ser a velocidade inicial do seu sistema quando o cálculo estiver começando. Então, aqui você já define qual é a quantidade de energia que o seu sistema tem logo que você vai começar a rodar o cálculo. As próximas palavras-chave, elas são relacionadas a como você vai definir um termostato. O termostato é, no caso, se você vai querer que a temperatura do seu sistema aumente ao longo do tempo ou se você vai querer que a temperatura do seu sistema permaneça constante o tempo todo. Se eu quisesse que a temperatura permanecesse constante, eu definiria também 350 Kelvin aqui. Aliás, uma coisa que eu estou esquecendo de dizer é que o Orca permite que você trabalhe com outras unidades, né? Você pode trabalhar com joules, ou quilocalorias, ou calorias, e o Orca vai se encarregar de converter tudo isso para a unidade que ele trabalha, que no caso é Kelvin. Então, a unidade que o Orca trabalha internamente vai ser sempre Kelvin. O termostato, como eu disse, ele vai permitir que você selecione se você quer que a reação seja simulada em temperatura constante ou se você quer que a temperatura diminua ao longo do tempo ou que a temperatura aumente ao longo do tempo. Esse time com 10 femtosegundos aqui, ele diz para mim quão rápido eu quero que o termostato seja aplicado no sistema. Se eu colocar um valor, o termostato vai ser aplicado muito rápido, então a temperatura vai subir ou vai descer muito rápido. Ou você pode querer que a temperatura seja suavemente modificada conforme a reação vai acontecendo. E aí, nesse caso, depende de você e do tipo de sistema que você está pretendendo simular. A outra palavra-chave é a que faz com que o Orca salve cada ciclo, cada iteração de dinâmica molecular em um arquivo. Nesse caso, com essas palavras-chave, o que eu estou fazendo é criar um arquivo chamado trajectory, com a extensão XYZ, e ele vai salvar cada um dos meus ciclos com as posições dos átomos nessas condições aqui no arquivo XYZ. Por fim, a última palavra-chave é mesmo a quantidade de ciclos que eu quero que ele execute. Eu vou querer que ele faça essa simulação de dinâmica molecular por 200 ciclos, ou seja, serão 200 iterações de dinâmica molecular, o que vai gerar para mim 200 quadros de animação aqui nesse arquivo trajectory.xyz. Então, agora que nós já falamos sobre como é fácil começar um cálculo de dinâmica molecular no Orca, vamos falar sobre
Porque existem alguns problemas inerentes a utilizar o Orca para fazer cálculo de dinâmica molecular. Bom, esses são os problemas. O Orca não é um software especializado em dinâmica molecular. Então, os problemas de você utilizar o Orca para fazer dinâmica molecular são todos inerentes de você não utilizar um software especializado. Por exemplo, o Orca não vai trabalhar com células unitárias. Para quem está acostumado a trabalhar com sistemas sólidos ou sistemas cristalinos em geral, você sabe que lidar com células unitárias é fundamental para que seus cálculos sejam uma representação melhor do seu sistema, pois no Orca você não vai ter como lidar com células unitárias. Você vai ter que tentar desenhar o seu sistema da melhor forma possível, representando a sua célula unitária. E se você precisar representar várias células unitárias, você realmente vai ter que colocar todas as moléculas ali no cálculo. Você não vai poder contar com o Orca para reproduzir sua célula unitária X vezes para tentar fazer uma simulação de uma estrutura sólida. Você vai realmente se ver tendo que tentar modelar os sistemas na mão para que eles representem um sólido da melhor forma possível. O Orca também não vai lidar com as condições periódicas de contorno. Isso é uma coisa bastante problemática, porque condições periódicas de contorno é uma das coisas que são bastante necessárias para facilitar as simulações de sistemas sólidos ou de sistemas cristalinos ou de polímeros, por exemplo. Por exemplo, deixa eu colocar aqui opções de ponteiro, caneta. Vamos imaginar um sistema polimérico, só porque desenhar um sistema cristalino pode acabar sendo um pouco difícil. Então vamos imaginar um polímero que se estende quase infinitamente. Alguns livros dizem que os sistemas se estendem infinitamente, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Nós podemos ver o começo e o fim do polímero, então é por isso que eu digo que é quase infinitamente. É óbvio que no seu cálculo você não vai representar uma grande extensão do polímero. Isso é um grande desperdício de memória e de recursos do computador. O que nós fazemos é selecionar um pequeno trecho que seja representativo do seu sistema. Isso serve para grafeno, para polímeros, para qualquer estrutura que se alongue, que se alongue muito no seu sistema. Então, as condições periódicas de contorno lidam justamente com esses trechos em que a molécula se quebra. Porque se você simplesmente corta a molécula aqui, o que acontece? A molécula fica cortada bem aqui, mas ela realmente se quebra, fica esse pedaço solto aqui, e isso não faz sentido quimicamente na sua molécula. Então, as condições periódicas de contorno são o que permite ao software automaticamente fechar essa quebra da molécula aqui, de modo que a molécula faça sentido na hora do cálculo. Então ele pode adicionar aqui um hidrogênio, adicionar uma metila ou qualquer outra coisa que sirva para encerrar o seu sistema aqui de forma correta. Seu sistema se encerrando aqui de forma correta, ou seja, ele fechando aqui, as condições periódicas de contorno são o que o software faz isso automaticamente para a gente, ou tenta fazer automaticamente, né? O Orca não vai fazer isso para você, o que um software especializado faria. Então você vai ter que pessoalmente chegar aqui e finalizar o seu sistema. Você vai ter que lidar com as condições periódicas de contorno aqui. Ok? Então, outra desvantagem, longo tempo de execução. E vamos frisar bem aqui, longo tempo de execução mesmo. Porque apesar do Orca ter esse novo módulo de dinâmica molecular, ele não é um software de dinâmica molecular. Ele não vai usar a física newtoniana para simular o seu sistema. Ele vai continuar utilizando o método DFT, ou seja lá o que você vai escolher como o seu método de executar o cálculo. Você pode escolher funcionais mais complexos ou funcionais mais simples, como PBE, mas o fato é que vão ser cálculos
utilizando as bases de Slater, né? Ou as bases gaussianas, e isso vai demorar bastante. Vai levar um longo tempo, porque ele não vai utilizar aquelas ondas planas, plane waves, para lidar com o seu sistema. Você não vai lidar com bandas de energia, você vai lidar com orbitais moleculares. Ou seja, a execução realmente demora muito. Você pode se preparar se for se aventurar em utilizar o Orca para cálculos de dinâmica molecular. Mas você já entra nessa sabendo que ele não é a especialidade dele, né? Ele lida com orbitais moleculares. Se você quiser trabalhar com bandas de energia, não é a sua escolha, então. Por fim, o que eu acabei de dizer pode ser sumarizado nisso. É pouco flexível quando comparado com software especializado. É pouco flexível se você comparar com o GROMACS ou com o CP2K ou outros softwares que são feitos especificamente para lidar com dinâmica molecular. Dinâmica molecular não é bem a minha área. Eu realmente sou completamente novato nesse assunto, então o que eu posso me aprofundar nele é realmente a profundidade de um pires de água. Não posso dizer muito a esse respeito. Embora eu tenha muita vontade de me aprofundar nesse assunto, por enquanto continua sendo só uma vontade, então eu realmente tenho um conhecimento bastante limitado de como isso tudo se comporta e de como obter bons resultados nesse tipo de sistema. Por fim, o mais você vai utilizar o Orca para fazer dinâmicas moleculares, você sabe que ele tem todos esses problemas aqui. Mas é o Orca, ou seja, é fácil de você fazer as coisas nele. Mesmo que você não vá conseguir grande flexibilidade, ou de que você não tenha todos esses benefícios que nós acabamos de falar aqui, você sabe que pelo menos você vai conseguir obter resultados desde que você procure coisas mais simples, desde que você não espere um sistema de dinâmica molecular mais rebuscado, que o Orca vai conseguir satisfazer você. E uma das marcas registradas do Orca é de ser fácil de operar. Então você vai fazer o input ali, simples daquele jeito, e ele vai funcionar, e ele vai dar para você os cálculos do jeito que você pediu. Embora você saiba, num software especializado você tem todo um mundo de configurações aos seus pés para você poder experimentar. No Orca você não vai ter isso. Vamos então fazer um experimento agora. Vamos rodar um cálculo e ver como é que esse cálculo vai se comportar. Vamos lá. Eu já me adiantei e preparei aqui uma estrutura para que nós possamos trabalhar. Escolhi uma estrutura bem simples, mas bem legal também, um cluster de água, que é sempre muito interessante de ver essas moléculas de água interagindo umas com as outras, e fiz umas pequenas modificações no meu cluster. Eu coloquei, por exemplo, uma hidroxila, que você está vendo aqui. Tem uma hidroxila solta aqui no meio, e coloquei uma outra hidroxila em algum canto aqui, um pouco mais pela ponta. Então isso deixa o meu sistema com duas cargas negativas. Esse cluster de água que eu desenhei, você pode desenhar o que você quiser, é claro. Ele tem 62 águas e 2 hidroxilas, então ele tem uma carga 2 vezes negativa. Você pode utilizar o gerador do Orca para pelo menos pegar as coordenadas dos seus átomos. Porque o Avogadro ainda não tem nada sobre dinâmica molecular no Orca. Lembrem que o Avogadro não foi atualizado ainda para lidar com as novidades do Orca 4. Então você pode pelo menos colocar aqui que a multiplicidade ainda é 1 e que a carga é menos 2. Porque tem ali as 2 hidroxilas que eu soltei lá no meio, não se esqueçam. Então você pode pelo menos copiar as coordenadas dos seus átomos aqui. E aí, com aquelas coordenadas copiadas, vocês lembram esse trecho do input, nós vimos lá nos slides. Simplesmente colo aqui as minhas coordenadas e posso rodar o cálculo com esses dados aqui.
Vamos abrir o meu terminal. Eu já tenho aqui, inclusive, o arquivo gerado. Aqui tem o mesmo arquivo rodando no meu Linux. E posso fazer o cálculo como eu já estou acostumado. Se você estiver utilizando Fedora ou CentOS, não se esqueça que você precisa rodar o OpenMPI. E aí sim, Orca 4, água.imp, no arquivo água.out. E coloco o símbolo de comercial para que o meu terminal não fique agarrado o tempo todo. Então, esse é o procedimento para você rodar o cálculo. Acontece que eu já fiz o cálculo. Demorou bastante, como era de se esperar. Demorou 1 dia, 5 horas, 15 minutos, 56 segundos e 287 milissegundos. Meu arquivo de output tem esses dados. Aqui nós estamos vendo os 200 ciclos de dinâmica molecular que foram executados pelo Orca. As colunas estão bem organizadas, dá para você ver como a temperatura foi se modificando ao longo do tempo até chegar na temperatura que eu estabeleci lá no final. É normal que a temperatura oscile um pouco, tá? É bem normal que isso aconteça aqui. A temperatura não fica cravada em um ponto específico, não, mas ela vai subindo até que chega um ponto que ela fica girando ali em torno da temperatura que você estabeleceu no seu termostato. E aqui você vê a energia potencial do seu sistema ao longo da sua simulação. Todos esses dados são gerados aqui no output e ele também gera um arquivo XYZ que você pode abrir para visualizar o seu sistema. Então, vamos abrir de novo aqui o Avogadro e abrir o nosso arquivo XYZ. Eu já salvei na área de trabalho para facilitar um pouco, né? Aqui. O arquivo trajectory.xyz. O mesmo nome do arquivo que eu estabeleci aqui. Qualquer nome que você quiser você pode colocar. Ou, se você for doido, você pode querer que ele salve 200 arquivos, cada um com uma coordenada. Eu mandei ele salvar tudo em um arquivo só. E o resultado foi esse. Eu vou ativar as ligações hidrogênio, para eu ver como o sistema vai evoluir com relação a essas ligações. E aqui em extensões, animação. Coloco ligações dinâmicas para que as ligações possam se quebrar e se formar. Loop, porque eu quero que ele fique fazendo a animação várias vezes, mesmo quando ela acabe, e dou play. E esse é o resultado da minha dinâmica molecular contendo a água. Vocês podem observar coisas interessantes acontecendo. O hidrogênio sendo trocado de uma água para outra. Por exemplo, exatamente o que a gente esperaria de água no estado líquido. Vocês podem ver o hidrogênio pulando de uma água para outra. A gente tem a formação de H3O+. A gente tem aqui a nossa hidroxila flutuando no meio, com a carga negativa, também capturando hidrogênios, enquanto ela fica vagando ali pelo nosso sistema químico. É algo fascinante de ver. Acho que todo mundo gosta muito de ver esses sistemas envolvendo água, porque embora a água seja um composto tão comum, ela consegue fazer realmente coisas fascinantes. As propriedades físico-químicas e as propriedades físicas da água são coisas que são bem complexas em comparação com outros compostos. Então,
é sempre um caso interessante de você utilizar a água como seu caso de estudo. Eu acabei divagando um pouco, mas é isso. O Orca, então, já consegue fazer cálculos de dinâmica molecular. Podem ficar felizes, mas podem ficar tristes, porque demora demais para fazer os cálculos, já que tudo é feito utilizando o método DFT, em vez de utilizar lá a física newtoniana como os outros softwares usam normalmente. E também não utiliza ondas planas, não tem bandas de energia, então tudo isso acaba levando a ter que se trabalhar como se trabalharia normalmente utilizando o método DFT e as bases de Slater e as bases do tipo GTO, né? E os orbitais do tipo GTO. Então, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, basta perguntar nos comentários. Se estiver ao meu alcance, eu respondo ou pelo menos aponto vocês na direção correta para que vocês mesmos pesquisem. Então a gente se fala e até o próximo vídeo.